Nós temos estudado nos domingos de manhã sobre a história da redenção. É isso que a gente tem falado, não é? Nos últimos domingos. E com isso eu quero estudar com vocês um pouquinho sobre a história das... Na verdade, a história não. O que a Bíblia fala sobre missões. Então é uma teologia de missões tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tudo que a Bíblia fala no Antigo Testamento e no Novo, a gente está começando com o Antigo, a gente vai ficar um bom tempo no Antigo Testamento, lendo e pensando sobre o propósito de Deus de salvar a humanidade. De onde veio isso e por que ele faz isso, né? A gente já começou vendo sobre o que Deus fez na eternidade e a sua decisão. Isso a gente tem feito também nos domingos à noite aqui. A sua decisão de salvar um povo que ele amou, que ele escolheu, desde antes da criação do mundo, para expor na eternidade a riqueza da sua graça, conforme está em Efésios capítulo 1. Mas vimos também que na criação Deus criou tudo bom e não precisava de redenção. A humanidade não precisava de resgate, não é? E quando a gente fala de resgate, a gente fala de gente perdida, gente que se perdeu no mar, se perdeu na montanha e precisa alguém lá resgatar essa pessoa. E o fato é que nós nos perdemos de Deus. E por isso a Bíblia fala tanto sobre o resgate de Deus da humanidade. Só que esse resgate, ele é feito da seguinte maneira, ainda olhando de uma maneira introdutória aqui, não é? Ele é feito em Jesus Cristo vindo até esse mundo e pagando o preço da nossa redenção, pagando o preço pelos nossos pecados. Quando Efésios diz que ele fez remissão dos nossos pecados, literalmente, isso significa que ele pagou o preço, que ele comprou os nossos pecados. E literalmente significa que os nossos pecados são dele, porque ele comprou. Por isso Paulo afirma que ele se fez pecado por nós. Os nossos pecados foram comprados por ele e ele tomou o pecado. E ele se tornou, a Bíblia diz, maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito de Deus, porque nós éramos os malditos, não é? Deus assim nos via, porque demos as costas para Deus, quando ele nos criou para ter comunhão conosco. E muita gente fala, mas isso daí foi Adão e Eva, eu não sou assim, né? Eu não deveria pagar pelo pecado que Adão e Eva cometeram, né? Como se a gente fosse melhor que Adão e Eva. E a minha opinião, e eu creio que a Bíblia me dá a base para isso, é que Adão e Eva foram infinitamente melhores do que qualquer um de nós que vive no mundo hoje. Eles cometeram aquele pecado de comer do fruto da árvore proibida lá, né? Do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Qual outro pecado que a gente conhece deles dois? Vocês poderiam me apontar mais um, pelo menos? A gente sabe que um filho deles adorava a Deus verdadeiramente, que foi o Abel. O outro, não. Mas por Abel a gente sabe que houve ensino sobre vontade de Deus, né? Curiosamente, um outro filho deles, chamado Sete, também era temente a Deus. E desses Sete, a gente sabe que os homens voltaram a cultuar a Deus na terra, a adorar a Deus na terra. De onde que Sete aprendeu isso? De um anjo que não foi. Da terra que não foi. Minha opinião é que foi do pai e da mãe deles. A minha opinião, a Bíblia não fala nada sobre isso, por isso é uma, como eu brinco com os meus alunos, é uma heresiazinha pessoal. É aquelas coisas que a gente acha, porque a Bíblia não fala nada. Mas eu assim, tenho muita convicção de que quando eu chegar no céu eu vou encontrar Adão e Eva lá. Eu creio que para eles foi muito mais forte a separação, porque eles conheceram a Deus, eles viram a Deus. E eles sentiram a dor da separação, e eles receberam um evangelho de primeira mão, direto do próprio Deus, lá em Gênesis 3. O próprio Deus prometendo à mulher a vinda do Redentor, que seria descendente dela e que esmagaria a cabeça daquela serpente, cuja obra e ação destruiu a vida da mulher com Deus, e do homem com Deus, de toda a humanidade com Deus. Então, a minha opinião é que Adão e Eva se salvaram, se converteram, pela própria pregação do Evangelho de Deus a eles, lá em Gênesis 3. Vocês entendem isso até aqui? Tudo bem? Houve a queda lá em Gênesis 3, no comecinho, depois Deus se apresenta para Adão e Eva e prega o Evangelho para eles. Quando Deus diz, da metade de Gênesis 3, que o descendente da mulher, de Eva, pisaria a cabeça da serpente. A serpente ali personificava o próprio Satanás, não é? Que possuiu aquela serpente. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Os evangelhos dizem isso. As epístolas do Novo Testamento dizem isso também. Dizem que não só Cristo pisou, mas como nós somos o corpo de Cristo, Paulo escreve aos Coríntios que a própria igreja pisou na cabeça da serpente também, porque somos o corpo de Cristo. Então com Cristo pisamos na serpente, esmagamos a cabeça, ela já está debaixo dos nossos pés. Por isso que João disse na sua epístola que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe
toca, porque ele não tem poder nenhum sobre a igreja, nem sobre o povo de Deus, nem sobre aquele que é nascido ou nascida de Deus. Mas isso para Adão e Eva era só promessa. E eu creio que eles se apegaram a essa promessa. De Adão para Abel, de Adão e Eva para Sete, na linhagem de Sete, lá na frente Lameque, de Lameque Noé, de Noé Sem, de Sem Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos, como por exemplo Judá, da qual vem Davi, da qual vem Jesus. Eu creio então que Deus conservou essa linhagem desde Adão. Mas isso nos conta então uma história da redenção. Uma história do amor de Deus pela humanidade. E é isso que a gente está estudando. E quando a gente fala de redenção, de Deus salvando o povo, isso significa hoje missões, né? Quando a igreja fala de salvação, é missões, né? Missões urbanas, na cidade aqui, missões transculturais, que são as missões feitas no meio dos índios, ou até mesmo em meio a ribeirinhos ou pescadores, como é o caso do Diego, que vai agora no mês que vem. Missões transculturais também quando a pessoa vai daqui para a China, ou para Guiné-Bissau, ou para, sei lá, seja lá onde for, onde ela tem que aprender uma nova língua, ela aprende uma nova cultura, ela se adapta a uma nova comida, tudo é diferente, é missões. E essas missões que são lá e cá são baseadas em Atos 1, verso 8, quando Jesus disse, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Aí perceba a colocação das palavras ali. Tanto em Jerusalém, não é primeiro, é tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam. Na verdade, eles estavam ali numa estrada que leva a Jerusalém a Betânia, quando Jesus Cristo disse essas palavras, né? Mas era indo para Jerusalém, era pertinho de Jerusalém. Tanto em Jerusalém, quanto na Samaria e na Judéia, e até os confins da terra. Então, é tanto quanto, não é primeiro, depois, não é já, amanhã, é tanto quanto. Por isso que na história da igreja, as igrejas saudáveis, elas nunca deixaram de lado missões urbanas e missões estrangeiras, transculturais, tem muitos nomes para isso. Porque elas entendem que o plano de Deus para a redenção, ele é universal. Universal no sentido que ele tem a extensão do mundo todo. E a gente se baseia nas palavras dos Salmos, que a gente vai ler não hoje, mas nos próximos domingos de manhã. Várias poesias que falam sobre o desejo do salmista de que as nações sejam salvas. A disposição do salmista de ir lá e pregar o evangelho para as nações. A oração do salmista para que gente de todas as nações louvem a Deus. Os salmos estão cheios de palavras sobre missões. Mas Apocalipse também, que nos diz que diante do trono da graça do nosso Deus, naquela ocasião que Apocalipse narra e que João nos escreveu e a gente pode ler, estarão pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. Mas nem todas as pessoas, nem todas as tribos, nem todas as línguas, todos os povos e todas as nações tiveram acesso ao Evangelho. Quando a gente fala nação aqui, a gente não fala só daquelas reconhecidas pela ONU ou aquelas reconhecidas pelos estados nacionais, mas aquelas nações tribais, nações que são reconhecidas pelo seu próprio povo ali, não é? Aqui no Brasil nós temos centenas de nações indígenas dentro do Brasil que não têm a Bíblia traduzida para a sua língua. E algumas delas nunca tiveram contato com um missionário, aqui dentro do Brasil. E eles se consideram nações, eles têm a sua própria língua, as suas próprias culturas. Para a gente é tudo índio, é tudo igual, mas para eles não. Aqui no Brasil, sem falar de regiões no centro da África, sem falar em regiões na Oceania e no extremo da Ásia, na Ásia, parte sul da Ásia, enfim, no sul da Ásia, onde nós encontramos isso muito também. Sem falar também, gente, da Rússia e várias regiões do extremo leste da Rússia, norte e leste da Rússia, que é totalmente inóspito, totalmente ermo. O evangelho só foi para lá por causa da perseguição que aconteceu durante o período da União das Repúblicas Soviéticas, né, socialistas soviéticas, quando os marxistas, comunistas começaram a perseguir os cristãos. E então evangélicos, católicos e principalmente católicos ortodoxos russos, que é a igreja maior na Rússia, começaram a fugir e alguns a ser levados para campos de trabalho forçado na Sibéria. Muitos morreram lá. A gente tem muitos livros escritos sobre os horrores do marxismo e do comunismo na União Soviética. E por causa disso, hoje tem igreja na Sibéria.
Não tinha igreja na Sibéria. No norte, lá onde a temperatura chega a 40, 50 graus abaixo de zero. O meu filho, ele tem uma mania de ficar vendo temperaturas, né? Daí dos países, né? E aí a gente achou algumas cidades da Sibéria. E sem brincadeira nenhuma, agora no começo do ano, janeiro, fevereiro, uma cidade chamada Inuvik e outra cidade chamada Yakutsk, que eu só conheci por causa dele, porque eu, enfim, 62 graus abaixo de zero. Cidade com prefeitura, vereadores. A gente entrou no Google para ver a cidade e andar na rua com aquele Google Maps. 62 graus abaixo de zero. Campos de concentração. Pessoas que não viviam nessa situação e foram lá e morreram lá em trabalhos forçados. Mas enfim, o evangelho acabou chegando lá. Mas ainda existem vários lugares na Rússia que o evangelho não chegou. Na China, que é outro país continental também, a mesma coisa, por causa da perseguição comunista, marxista, os cristãos sendo levados para campos de concentração, ou os cristãos fugindo para lugares totalmente desertos do país, onde viviam algumas tribos mesmo, né? Alguns povos tribais na China, acabaram indo para lá e pregando o evangelho lá. Muitos foram mortos quando os comunistas descobriram eles lá. Porque é proibido a igreja cristã em país comunista. Pelo menos aquela que o governo não tem total autoridade, controle sobre os pastores e as próprias igrejas. Mas mesmo diante de uma desgraça, Deus usou a desgraça para resultar isso em quê? Em redenção. Porque a história de Deus, como dizia um pastor no passado, a história do mundo nada mais é do que a história da redenção. O resto é paralelo, é história marginal. O resto é história, o resto é o que se aprende na escola. Diante dos olhos de Deus, o que mais importa na história da humanidade é a história da redenção. O resto vai passar, o resto vai virar palha, o resto vai queimar, do resto não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas a redenção, isso vai permanecer. E vai permanecer pelos séculos dos séculos. Porque os redimidos permanecerão. Eles estão ligados a Cristo, que é eterno, e com isso se fazem eternos. E eternamente estarão seguros na presença do Pai. O que não é isso, perecerá. Então, é isso que nós estamos estudando e que nós iremos estudar domingos aí a fio. Eu disse para vocês no primeiro domingo que eu tenho escrito um material sobre isso. E permitindo Deus, eu peço que os irmãos orem por isso. Eu gostaria de publicar isso daqui uns 2, 3 anos, né? Isso já tem um convite para que isso aconteça, da editora Vida Nova, porque não existe nenhum livro escrito sobre isso na nossa língua portuguesa. E eles sabem que eu lido com isso, eu dou aula sobre esse assunto, e eles pediram que eu escrevesse sobre isso, para poder ter um material a ser usado nas escolas e igrejas que quiserem estudar sobre o assunto. Então aqui é só um parênteses para que os irmãos orem por mim. Porque tudo isso que eu tenho estudado com vocês, se Deus permitir isso, vai ser um dia publicado. Então orem comigo enquanto a gente aprende e cresce junto aqui. No domingo passado, a gente viu um pouquinho sobre a natureza de Deus. Irmãos, lembram? A gente falando sobre os atributos de Deus, e eu expliquei por que a gente estuda isso quando a gente fala sobre missões. Porque as missões só existem por causa do caráter de Deus. Porque a gente viu os nomes de Deus, irmãos, lembram? El Shaddai, El Elyon, Adonai, e outros nomes de Deus que estão no Antigo Testamento, né? E todos eles revelam o caráter de Deus, a natureza, a pessoa dele. E é graças a essa natureza dele que hoje a gente é salvo. Porque se ele não fosse quem ele é, a gente não seria salvo. De modo algum a gente seria salvo. Então a gente viu isso no domingo passado. Um outro ponto da natureza de Deus, que a gente, eu não lembro se a gente viu, mas eu gostaria que começar essa manhã, eu acho que a gente não viu, é o que está lá em Romanos 1:18. Eu quero que você abra comigo lá, se você puder. Peço que você abra comigo lá, se você puder, em Romanos 1, verso 18. Os irmãos lembram se nós falamos sobre a ira de Deus como sendo uma das características? Não falamos, né? Ok. A ira. Romanos 1:18. Alguém lá atrás, lê em voz bem alta para mim, por favor. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade da justiça. Isso. Eu vou ler na minha versão, que está um pouquinho diferente hoje de manhã. Ouçam o que ela diz. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Eu creio que a versão mais comum aqui usada ela é melhor.
porque ela deixa muito claro que esses pecados e esse pecado é sobre todos os homens, né? Uma outra versão, eu acho que é a que o Daniel leu, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça. Essa versão, né? Dos homens que detêm a verdade e a injustiça. É isso? Sobre dos homens. Que homens são esses? Quando a Bíblia fala que do céu Deus revela a sua ira e é sobre os homens, que homens são esses? Tem alguém que se safa disso? Tem alguém que se livra disso ou não? Nem mesmo Jesus se livrou disso, né? Porque na cruz Deus derramou sobre ele sua ira. Na verdade, ali ele absorveu aquilo que deveria cair sobre a gente. E Deus sabia que nós não suportaríamos e também não adiantaria nada ele derramar a ira dele sobre nós, porque isso não nos salvaria. Então ele derramou sobre o filho dele. E o filho dele sofreu. Foi abandonado quando disse, Deus meu, por que me abandonastes? Citando o Salmo 22, verso 1. Ali mostrando para a gente que naquela hora ele se fez maldição em nosso lugar. Ele recebeu o nosso pecado e a nossa culpa. E por isso o Pai e o Espírito não puderam ficar com ele. Porque o Pai e o Espírito permaneceram santos. Mas ele recebeu a culpa. Culpa nossa que nos levaria para o inferno. Ele nos substituiu. Ele fez expiação. Ele tirou isso de nós. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Como boi de piranha. Não é? É aquele boi que é colocado no rio para que ferido, para que as piranhas devorem, enquanto o boiadeiro com a boiada passa de largo, salvando todo o restante do gado. Mas aquele boi é sacrificado pelas piranhas para que o restante do gado passe livre. No Oriente eles chamam isso de bode expiatório. Aqui no interior do Brasil chama de boi de piranha. Jesus foi isso por nós. Ele foi dilacerado e recebeu a nossa culpa, morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna com Deus. Ele recebeu a ira, mas essa ira permaneceu sobre a humanidade. E ainda permanece sobre aqueles que não estão ligados a Cristo Jesus. A ira de Deus é sobre todos. Então, a despeito da bondade, da graça, da compaixão, da misericórdia, Deus é tão bom, né? Deus é tão maravilhoso. Deus vai perdoar tudo. A gente vai chegar no céu e ele não vai nem falar nada. A gente nem vai precisar se explicar. Ele vai chorar por nós, vai nos abraçar e vai dizer, eu entendo você, entra aqui, vai. É assim que Deus vai fazer, né? Porque ele é um Deus, assim, gracioso, com uma graça que é tão, como chamou um irmão no passado, uma graça tão barata, tão sem vergonha, tão miserável, que é assim que muita gente acha que Deus vai aceitar todo mundo no céu. E não vai ser assim. Poderia ser assim, mas isso destruiria a justiça de Deus. Porque como um justo juiz, ele há de julgar aqueles que quebraram a lei. Ele não é subornável e ele também não deixará passar batido aqueles que quebraram a lei. Como nenhum juiz aqui no mundo deixa passar batido aquele que quebra a lei, mas é punido e tem que pagar pelo que fez. E Deus é muito mais justo. A justiça de Deus não anula o amor de Deus. Completa. Por amor ele justifica aqueles que se arrependem e creem. De modo que a justiça de Deus, ela será executada de uma maneira ou de outra. Sobre aqueles que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, a ira e justiça de Deus não serão sobre essas pessoas, mas foram sobre Jesus. E por causa de Jesus, essas pessoas estão absolvidas. Mas para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, essas pessoas permanecem sob a ira de Deus. E permanecem aguardando o juízo de Deus, que acontecerá no juízo do trono branco, chamado popularmente de juízo final. A Bíblia não usa essa expressão. Que acontecerá depois do fim dos tempos. Aliás, depois que a verdadeira lua de sangue aparecer. Vocês viram essa semana o tal da lua de sangue? Fala que vai aparecer agora de novo. Ela não tem nada a ver com a Bíblia, viu, pessoal? Não se assustem. Essa semana algumas pessoas me escreveram. E aí, pastor? Bom, Apocalipse 6 é muito claro que quando a tal lua de sangue, que só aparece em Apocalipse 6, vier, ela será precedida, meus irmãos, será precedida pelo cair das estrelas do céu, pela destruição de 1/3 da terra, e pelo menos, só se até terça-feira, morrer mais de 2,5 bilhões de pessoas assim. Aí a lua de quarto, que quando é dia 15 de abril? Terça-feira, então até amanhã. Não é 1 bilhão, 2,5 bilhões de pessoas morrerem. Porque antes da lua de sangue surgir, vai acontecer um montão de outros fenômenos.
os selos. Se eu não me engano, a lua de sangue está relacionada ao 6º selo. Então vai ter o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, vai ter as taças, vai ter tudo aquilo que vem antes, que são manifestações da ira de Deus. E quando a lua ficar vermelha como sangue, o céu se enrolará como um pergaminho. E tudo será destruído pelo fogo, e então começará o juízo final. Então nada aconteceu ainda. Então é apenas mais um eclipse, não se assustem, a menos que Deus queira fazer tudo amanhã. E se Ele fizer, como eu disse para os meus filhos essa semana, para a gente isso é esperança, isso não é medo nem desespero. Porque é o fim da morte e é o começo da verdadeira vida. Então que venha, se for para ser terça-feira, que venha. Vai ser o melhor momento da minha vida, vai ser o melhor momento da história. Agora, lembra que no domingo passado eu falei sobre esse lance que os cientistas têm dito que o céu se desenrola como um pergaminho e ele se expande como uma mola ou como um pergaminho que é solto? Vocês lembram que eu falei isso no domingo passado? Quem estava mais ou menos acordado aí vai lembrar. Não sei se foi passado ou retrasado. Isso é passado, né? Palavra de cientistas, astrofísicos. Curiosamente, Apocalipse 6 fala que no final o céu vai se enrolar como um pergaminho. João soube disso há 2000 anos atrás, os caras ficaram sabendo pouco tempo agora, mas tem que dar um desconto, eles não têm o Espírito Santo revela tudo. Como revelou para Jó que o norte do universo, ele se expande sobre o vazio, coisa que também há poucos anos a ciência descobriu, menos de 20 anos, isso foi descoberto pela ciência também, e Jó, que soube disso há mais de 4.000 anos atrás, já havia dito, mas os caras não acreditaram, mas enfim, eles não podem acreditar na Bíblia, né? Então não se preocupem com a tal lua de sangue, é apenas mais isso, olhem para ela porque a lua é linda, e ela só manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, a grandeza do nosso Deus, nas mãos de quem você e eu estamos seguros, graças a Deus. Amém? Então, seja a lua de sangue, seja a lua de mel, seja a lua de papel, seja a lua do que for, nós estamos em paz. Agora, esse texto aí de Romanos 1:18, que fala um pouquinho sobre a natureza de Deus ainda, que a gente começou a ver semana passada, fala no finalzinho que esses homens detêm a verdade pela injustiça. Não é assim que está aí? Eles detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles escondem a verdade, eles detêm, eles suprimem a verdade por causa da injustiça. A verdade fica escondida porque a injustiça e o pecado, injustiça é sinônimo de pecado na Bíblia. O pecado se manifesta. A gente tem que olhar o restante desse texto para a gente entender ele todo. Romanos 1 ainda, aqui eu estou fora do Antigo Testamento, mas eu estou olhando para a natureza do Deus lá de trás, tá? Depois a gente vai voltar para o Antigo. Mais um aspecto da natureza de Deus isso daqui. Romanos 1, a gente leu o 18, agora outra pessoa leia para nós o 19, bem alto. Isso. Deus lhes manifestou. Manifestou a quem? Que homens? Os do verso 18. Aqueles homens que estão debaixo da ira de Deus, que estão na vida de pecado, que esconderam a verdade e vivem na injustiça. Deus capacitou esses homens a conhecê-lo. Na minha versão está assim: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus que lhes mostrou isso. Como? Vamos ver isso. Agora no verso 20, outra pessoa leia. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mais uma vez, Deus se manifestou aos homens. E por isso os homens não têm desculpa. Eu vou ler na minha versão, então preste atenção olhando para mim. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis. O que é qualidade invisível? Atributo, que é a palavra que está na versão dos irmãos. Qualidade que a gente não vê em Deus, né? Isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma, ou são indesculpáveis. O que esse texto diz para a gente? Esse texto diz para a gente que os homens podem ser salvos por meio de um conhecimento pessoal? Cuidado, hein? O texto não diz isso. O texto só diz o que o Salmo 19 diz.
que o que o Salmo 19, verso 1 diz? Vocês lembram? Até uma música que a gente canta, né? Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos, não é? Um dia discursa a outro dia, ou a noite revela a outra noite, não é? O que mesmo? Alguma coisa lá sobre Deus. Então, a natureza da criação, a própria natureza, os céus, o firmamento, tudo isso revela conhecimento a nós. Estão gritando para nós. Estão gritando para nós o quê? O que o texto aqui diz, o poder de Deus, seu eterno poder. Então, por meio da criação, as pessoas podem chegar à conclusão de que há uma força, há um poder, há alguém por trás de tudo isso, que criou tudo isso. Não é lógico, não é racional que tudo isso tenha vindo do caos. Ainda que tenha sido um caos no início, mas esse caos foi ordenado por um agente externo, por uma pessoa que organizou, que do caos criou algo. Embora eu não creia nisso. Mas ainda assim, trata-se de uma pessoa. As próprias leis da física apontam que toda reação nasce de uma ação. Enfim, tudo começa com algo ou com alguém. E não é existe também uma lei chamada de entropia, que eu não entendo muito bem, nem conheço muito bem, mas que diz que do caos nunca vem a ordem, e sim o contrário. Isso é uma lei da física. Da ordem vem o caos, e não do caos a ordem. É a explosão do caminhão, né, do supermercado, que o professor Adalto Lourenço tanto conta, e a maioria de vocês já ouviram. Imagina que um caminhão saiu do supermercado e foi levar a compra lá para sua casa. E lá tinha farinha, tinha ovo, lá tinha óleo, lá tinha chocolate em pó, lá tinha leite, lá tinha um montão de coisa. E de repente o caminhão viu um gato passando e uma criança atravessando a rua. E aí o caminhão parou, mas no que ele parou, um outro caminhão veio do lado e bateu, porque estava num cruzamento. E aí, nessa trombada, esse caminhão de supermercado virou e acabou caindo dentro de trombando num posto de gasolina, e ali aconteceu uma explosão. E você ligou para o bombeiro chegou e começaram a apagar o fogo. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas quando terminaram de apagar o fogo e viram a destruição do caminhão, foram olhar dentro do caminhão e adivinha o que tinha dentro do caminhão do supermercado? Um bolo de chocolate. Quando você conta isso para alguém, a pessoa fala, isso é um louco, né? Isso é um absurdo. Por quê? Do caos não vem a ordem. Mas é exatamente essa a melhor explicação que os homens encontram para explicar como é que o mundo surgiu. Do caos, de uma grande explosão, Big Bang, surgiu toda essa ordem que é o mundo e que é você. E as pessoas acreditam. Mas ainda que tenha sido uma grande explosão, quem é que deu a ignição para isso? E quem é que criou aquela partícula atômica minúscula que de tanta pressão explodiu e criou uma grande luz e uma grande explosão, conforme a teoria? Quem criou esse átomo? Ou ele surgiu, ou ele é eterno? Ou houve algo pré-existente a ele? E se houve algo pré-existente, quem criou esse algo pré-existente? E se houve algo que criou o pré-existente, quem é que criou o pré do pré-existente? E aí talvez você chegue à conclusão de que houve alguma coisa que era eterna. Se você chegar à conclusão de que há algo que é eterno ou que é eterno, você chegou à conclusão de um Deus. Você pode provar isso? Não. Então isso se torna uma teoria para a ciência. Aquilo que para a religião nós chamamos de fé. Porque aquilo que não se prova, se crê. Aquilo que não se prova se chama de teoria. Para a gente é fé, para eles é teoria. É hipótese. E no final, todos teremos que acreditar em alguma coisa, porque será impossível provarmos. A gente verá pistas de algo, pistas de alguém, como creem muitos cientistas cristãos, mas ainda assim esse alguém será matéria de fé. E é disso que Paulo está falando aqui, irmãos. Os homens são indesculpáveis, porque tudo que Deus criou e deixou aí para a gente são pegadas, para a gente chegar à conclusão de que tem alguém. O professor Marcos Eberlin, que é um pós-PhD em Química da Universidade de Campinas, da Unicamp, ele, enfim, é uma autoridade em Química no Brasil e no mundo, né? Ele, numa palestra que ele deu na Universidade Mackenzie, eu estive lá e assisti essa palestra, ele disse que numa pequena célula,
há mais do que assim provas, provas mesmo, ele disse isso para outros cientistas lá na universidade, de que há um Criador. Não é possível, pelas leis da química e da física, que tudo aquilo que nós encontramos numa célula seja fruto de qualquer coisa que não um engenheiro. Que não um arquiteto, um engenheiro de fato. Um engenheiro celular. Não é possível que isso daqui é quase que uma cidade em funcionamento. Tamanhas as coisas que existem dentro dela, as funções, tudo que acontece ali dentro. A gente tem alguns estudantes de química, eles podem num dia especial explicar isso pra gente. Essas coisas são pistas, são pegadas na criação, para que a gente chegue à conclusão de que há um Deus. Mas isso não tem o poder de salvar a gente. Isso só tem o poder de dizer para a gente, vocês precisam conhecer esse Deus. Agora, quem é esse Deus? É matéria de fé, e é a fé que salva. E aí que entra o Espírito Santo, que convence o homem, não da natureza, mas que convence o homem do quê? É o Espírito Santo que convence o homem de que Deus criou o mundo. É isso que Jesus Cristo disse? Porque o Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo de que Deus criou o homem do pó da terra. É isso que o Espírito Santo convence? A gente sabe que o Espírito Santo convence do quê? Do pecado. O resto, pessoal, a pessoa acredita no que quiser. A coisa mais importante no que ela precisa se apegar, e é isso que o Espírito Santo opera e age, é sobre o pecado. Porque o pecado é a coisa mais difícil do homem acreditar. O homem pode acreditar em um montão de coisa, até em Deus. Mas no pecado dele ele não acredita. Ele se acha bom. Ele se acha justo. Ele se acha assim salvo. Ele se acha seguro. Ele se acha melhor do que os outros, né? Agora, quando o Espírito Santo vem, esse homem, essa mulher, eles não sabem o que é descansar. Dia e noite clamando pela misericórdia de Deus, como o cego Bartimeu. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É todo dia clamando a Deus a misericórdia, porque eles têm noção do tamanho que é o seu próprio pecado aos olhos de Deus. Eles têm medo do pecado. Eles oram a Deus para que Deus dê medo do pecado para eles também, porque a gente não tem medo do pecado, a gente gosta do pecado. Mas essas pessoas que o Espírito Santo convenceu, e aí a gente está falando de história da redenção, essas são pessoas que todo dia pedem a Deus para que Deus dê ódio pelo pecado e amor pela santidade. Irmãos, isso tudo eu tenho dito para que os irmãos juntos, dos nossos irmãos da palavra, clamemos a Deus por isso também. Não foi isso que Davi clamou no Salmo 51? Quando ele pede o perdão do seu pecado com a Batseba, e aí ele pede a Deus que o purifique, o perdoe, e Deus o perdoou, e Deus o restaurou. Mas lá pelas tantas, existe uma expressão de Davi, que é a minha expressão quase todo dia para Deus. Onde Davi diz assim, restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque se eu não tenho alegria em Deus, eu vou buscar nas outras coisas e pessoas. É o prazer em Deus, é a satisfação em Deus, é a alegria na salvação que Deus me traz, que me impede de correr atrás de outras coisas. Bem, o texto continua, se eu quero chegar no 21, alguém leia para a gente o 21 também, por favor? Vamos lá? Alguém leia bem alto para a gente? Essa daqui é a razão do pecado e da culpa deles. Eles podem até chegar na conclusão, como eu não sei se contei para vocês aqui na minha formatura de 8ª série, eu não era crente nessa época. Aí a gente foi com a escola para Ubatuba, formatura da 8ª série. E a gente tinha uma professora lá, toda boca suja, vida suja, mas ela era muito engraçada, então os alunos adoravam ela, né? Mas, enfim, ela não tinha nada de temor de Deus na vida dela. E aí, quando a gente chegou ali em Caraguatatuba, que é quando a gente vê a praia primeiro, depois a gente sobe para Ubatuba, né? Quando a gente chegou em Caraguatatuba, a gente estava passando pela praia de Massaguaçu, que fica bem do ladinho assim. Aí eu sentei do lado dela no ônibus e ela soltou um palavrão, falou palavrão. Como é que, depois, vírgula, né? Palavrão, vírgula. Aí ela falou, como é que pode outro palavrão, aí ela continua, não acreditarem que existe Deus?
Olha para isso! E ela gritou para os alunos ouvirem. Tudo molecada de oitava série. Oitava série tá com o quê? 12, 13. Quantos anos tem da oitava série? 14. É, essa idade aí. E a molecada tudo assim, porque todo mundo gostava dela, que ela era, enfim, essas bem assim, né? Espalhafatosa, extrovertida e tudo mais. Ixi, palavrão de novo, palavrão. Olha lá, olha lá. Aí é Deus, ó, é Deus. Mas ela não acreditava em Deus, né? Então, assim, no coração dela, ela acredita em Deus. Senão ela não falava, ela não se expunha dessa maneira. Mas essa atitude dessa minha professora tem tudo a ver com o verso 21 aqui. Porque mesmo elas tendo a percepção de que há um poder divino por trás de toda a criação, ainda assim essas pessoas, ao invés de adorarem o Criador, passam a adorar a criatura. E por isso eles não têm desculpa. Todo ser humano que não está ligado a Jesus Cristo, todo ser humano que não ama e não adora o nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa adora outra pessoa, outra coisa. Ou é réptil, ou são animais, como diz, e era no tempo dos gregos aqui e dos romanos também, ou são seres humanos mesmo, pessoas do passado que já morreram, ou são deuses inventados pela mitologia nacional, que é o caso dos romanos, dos gregos, dos babilônicos e dos egípcios. Deuses que o pessoal inventou lá. E aí eles adoravam. Mas o tempo todo, eles estão tirando o Criador e colocando a criatura. Fizeram isso, o próprio povo de Israel, quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei, eles fizeram um bezerro de ouro lá, porque era o símbolo da fertilidade, era o símbolo do sacrifício, era o símbolo da libertação, o bezerro. Naquela época, dentro da mitologia egípcia, era o bezerro. Por isso fizeram um bezerro, foi esse bezerro que nos libertou do Egito. Mesmo se eles que viram o Mar Vermelho se abrir, se eles que viram todas as pragas do Egito, se eles que viram a coluna de fogo guardando o exército de Faraó atrás para que eles passem enxuto, eles que viram depois o Mar Vermelho fechando, matando todo o exército de Faraó, eles que viram Moisés subindo no monte, o rosto dele brilhando, eles que viram o monte fumegando e tremendo quando Deus falava com Moisés, se eles foram capazes de fazer um bezerro com anel e joia que tinham, que deram para Arão, irmão de Moisés. O que a gente não é capaz de fazer? A gente nunca viu um mar se abrir. Alguém aqui já viu? Alguém já viu uma coluna de fogo na sua casa quando o bandido quis pular o quintal? Deus colocou uma nuvem de fogo e ele morreu torrado lá? No máximo você coloca cerca elétrica e leva um choquinho. Mas a gente está muito longe de ver os sinais que o povo de Israel viu. Se eles foram capazes de criar outros ídolos, tanto de pedra quanto nos seus corações, gente, não sejamos ingênuos. Nós também somos capazes de criar ídolos no nosso coração. Como disse um pastor que eu gosto muito no passado, o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. O nosso coração é a maior fábrica de ídolos que existe no mundo. Não é aquelas que a gente vê na Rua 2, na Rua 3, aquela lojinha, aquele lugarzinho fedendo incenso que você passa e fica até opressivo, cheio de vela, cheio de coisa esquisita lá dentro, né? Você passa longe. O seu coração e o meu é muito pior em termos de ídolos do que aquilo. Coisas que nos separam ou que tomam o lugar de Deus em nossas vidas são ídolos. O profeta Ezequiel, pregando para o povo lá na Babilônia, né, durante o cativeiro da Babilônia, ele disse isso. Aqui vocês não têm ídolo, aqui vocês não têm imagem, porque Deus destruiu tudo, né? Mas aqui ainda vocês guardam ídolos no coração. Ezequiel falou para eles, ídolos do coração. O que são os ídolos do coração? São todas as coisas que ocupam o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você troca, que você põe no lugar de Deus. Seja a televisão, seja a revista, seja a internet, sejam vídeos pornográficos, seja a conversa fiel de um homem que fala tudo que você quer ouvir, não é? Para vocês mulheres, ou homens também, ou mulheres que falam tudo que os homens querem ouvir, ou mulheres que os homens cobiçam. Enfim, são ídolos que a gente sabe que não agradam a Deus. Coisas que a gente sabe que ferem a santidade de Deus. Mas o que a gente faz? A gente coloca todas essas coisas no nosso coração. E nisso nós criamos ídolos. Ídolos que precisam ser destruídos.
Nós nos tornamos nosso próprio ídolo. O nosso trabalho, a nossa riqueza, a nossa reputação, o que os outros vão pensar de mim. Ontem à noite, no encontro de casais que a gente teve aqui, eu saí com os homens, a gente se reuniu ali na cozinha, as mulheres ficaram aqui, e aí com a Duda, e a gente falou um pouco sobre essa questão de quando a gente tem muito medo do que os outros vão pensar da gente, né? E aí por isso a gente se preocupa, a gente faz as coisas pensando no que os outros vão pensar. E isso é um pecado gravíssimo, meus irmãos. É gravíssimo. A gente não tem que se preocupar, em primeiro lugar, com o que os outros estão pensando, mas sim com o que Deus está pensando. Ele é grande, Ele é maior que as pessoas. Ele é mais importante que as pessoas. A opinião de Deus sobre nós, nossa roupa, nosso trabalho, nosso futuro, nossa resolução de um conflito, a gente tem que saber o que Deus diz e não o que os outros vão pensar. Não interessa o que os outros vão pensar se eu estou agradando a Deus. Agora, se o que os outros vão pensar é algo que me torna um pecador irrepreensível, então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar só se eu estiver dando a aparência do mal. Só nesse ponto. Nos demais, meus irmãos, a gente tem que fugir dessa tentação. A roupa que eu uso, o carro que eu vou comprar, o trabalho que eu tenho, e eu luto porque eu quero ter o que falar. Porque eu conheço pessoas que falam tantas coisas e eu queria, eu fico menos, eu sou menor, eu tenho menos. Eu não viajo como viajam, eu não compro o que compram, eu não sou o que são, eu não tenho o que têm, eu não conquistei o que conquistaram. Então eu preciso ter essas coisas para poder falar para alguém também, bater no peito, dizer para os meus filhos, olha, isso tudo eu conquistei com meu suor. Se a gente conhece Paulo, de quem a gente tem que ser imitador, porque ele era de Cristo, ele não considerou nenhuma conquista dele nessa terra, a gente estudou isso nas comunidades da igreja, estudando Filipenses, nada daquilo que ele conquistou, ele considerou como coisa alguma. Ele deixou tudo isso, considerou como perda, para poder alcançar o agrado de Cristo. E ter o próprio Cristo em mais alta conta no seu coração. Então, quando a gente tem ídolos que são estátuas, ou quando a gente tem ídolos da televisão e da música, do cinema e das artes, ou quando a gente tem ídolos do futebol, ou quando a gente tem ídolos do coração, coisinhas que a gente não consegue ficar sem. A gente sabe que é pecado, mas não para. A gente não consegue se livrar daquilo. A gente não consegue, a gente sabe que é pecado, mas não dá, eu não consigo. Aí você diz, eu nasci assim, eu sou assim, desde que eu sou pequenininho, eu não consigo mudar. E eu ouço isso de pessoas que lutam com o homossexualismo. Desde pequenininho eu sou assim, eu nasci assim, é lógico que você nasceu assim. Eu acredito que você nasceu assim. Como aquela pessoa explosiva, que também diz, eu nasci assim, desde pequenininho brigava com todo mundo. Brigava, chegava, puxava a orelha, arrancava o cabelo, botava fogo na... Desde pequenininho, agora quando cresce não faz mais essas coisas, mas continua pá. Sempre foi assim. Como aquela pessoa que é mentirosa, que desde pequenininha mente por qualquer besteira. E hoje para qualquer coisinha mente. E quando vem se aconselhar, a pessoa diz chorando, pastor, eu nasci assim. E eu sei que você nasceu assim. Porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Mas seja mentira, seja a explosão pecaminosa da ira, seja o homossexualismo, seja qualquer outro pecado da Bíblia, nós precisamos lutar contra eles pro resto da vida. O resto da vida é uma guerra contra o pecado. Não é porque nós nascemos com esse pecado que a gente vai falar, não, eu sou assim mesmo e nos entregamos. Porque se nos entregamos, então estamos nos entregando aos ídolos do nosso coração. Às vontades da nossa própria alma e não às palavras do nosso Deus e Pai. Então, por causa desses ídolos do coração, ou de pau e pedra e ouro e bronze, todos os homens são indesculpáveis. Se eles não trocarem a criatura pelo Criador, eles serão todos, continuarão todos perdidos e nenhum deles será salvo. A salvação de Deus pertence apenas àqueles que não trocaram o Criador pela criatura, mas que um dia se arrependeram e, clamando a misericórdia de Deus, deixaram as criaturas pelo Criador. Um outro pastor muito amado do passado, que já morreu há 1700 anos, ele escreveu uma oração, onde ele diz assim, tarde eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Aí ele vai dizer, pelas tantas da oração, não vou lembrar dela toda,
Ele diz assim, eis que habitavas dentro de mim, no sentido de que a própria lei de Deus é gravada nos corações, mas eu te procurava do lado de fora. Do lado de fora. E o que me retinha distante de ti, o que me retinha distante de ti, eram as tuas criaturas. A beleza das tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Santo Agostinho disse isso. Se as criaturas não tivessem sido criadas pelo Criador, elas não teriam beleza alguma, porque quem conferiu beleza a elas? Quem conferiu prazer e beleza num relacionamento que você tem com um homem ou com uma mulher? Foi o próprio Criador. É dele que vem toda a beleza e todo o prazer e tudo que existe. É dele. E Agostinho disse que por 33 anos de sua vida, ele preferiu a criatura ao invés do Criador. Mas agora ele diz, tarde eu te amei. Ó, beleza, tu me tocaste, não é? Como é que é? Tu me tocaste, teu grito rompeu minha surdez, fulguraste, brilhaste, aspergiste sobre mim a tua fragrância, bom perfume de Cristo, e respirando-a, eu suspirei por ti. Eu te experimentei, e agora eu tenho fome e sede de ti, e ardo no desejo da tua paz. E o que é isso, pessoal? É alguém que antes encontrava prazer no pecado, no ficar com uma menina, com um menino, que tinha prazer no sexo feito fora do casamento ou antes do casamento. E tinha prazer na mentira, tinha prazer no roubo, tinha prazer na trapaça, tinha prazer no falar mal dos outros, tinha prazer no ficar julgando a vida de todo mundo, tinha prazer no pecado. Mas agora que elas conheceram a Jesus Cristo, elas dizem, eu te experimentei, e agora eu ardo no desejo de ti, de estar contigo. Essas são as pessoas salvas, irmãos. Usando a palavra de Paulo aqui para a gente encerrar, examinai-vos a vós mesmos, a fim de saber se estáis na fé. Aqui eu não estou julgando ninguém, nem estou falando que vocês não são crentes, que eu não posso fazer isso. Mas se o próprio apóstolo disse isso para uma igreja, eu devo dizer isso para esta igreja. Cada um de nós precisa se examinar para saber se está na fé. Se sente por Deus o mesmo prazer, o mesmo amor, o mesmo ardor, a mesma... E essa palavra ardor, ela tem a ver com o latim que Agostinho escreveu, de fogo, de paixão. Tem gente que usa isso muito mal para falar que eu estou apaixonado por Deus. Mas apaixonado ganhou uma conotação tão horrível, né? Uma coisa tão efêmera, assim, tão passageira, que não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fogo que não se apaga nunca. Uma brasa viva que é mantida pelo próprio Espírito de Deus, que nos conduz e nos aponta para Cristo e faz arder em nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós lemos sobre Ele, mais nós falamos com Ele, mais vida devocional nutrimos, mais nós o amamos, mais Ele se torna precioso, mais a gente consegue ver aquilo que Davi viu, a beleza da santidade de Deus. A gente usa essa expressão, tem muita gente que não entende. Como é que a gente pode beleza na santidade de Deus? Você não vai entender isso mesmo, enquanto você não chegar perto dele. Enquanto a santidade não for marca na sua e na minha vida também. Mas ela é bela, ela é maravilhosa, mas ela só pode ser vista de perto, de longe. Não se vê e nem se entende. Nas trevas, a gente não vê a beleza que existe do outro lado, na luz. Mas quando a gente está na luz, a gente vê a beleza que na escuridão a gente não percebia. E por isso a gente diz, hoje eu ardo no desejo dessa paz. Ao invés de dizer, hoje eu ardo no desejo de chegar na minha casa ver um vídeo. Chegar na minha casa fazer isso, chegar na minha casa fazer aquilo, falar mal dos outros, resolver esse assunto, mentir, roubar, me masturbar, mentir, fazer todas as coisas, ficar com uma pessoa, porque a gente sabe que isso é condenado pela palavra de Deus, por causa de tudo que a palavra diz sobre relacionamentos pré-nupciais. Mas a gente arde no desejo dessas coisas, porque em nós falta o ardor pelo desejo do próprio Deus. Por isso, eu encerro, eu já falei que eu vou encerrar umas 4 vezes, né? Mas agora é a última. Com a expressão de Davi no Salmo 51, restitui em mim a alegria da tua salvação. Ou seja, restitui em mim esse ardor pela tua presença, por estar junto de ti. O resto, meus irmãos, o resto não tem valor. Se você vai casar ou não, permanecer casado ou não, se você vai ter filhos ou não,
se você vai adotar os seus filhos ou não, se você vai perdoar alguém ou não, se você vai matar alguém ou não, se você vai... Enfim, isso tudo, meus irmãos, isso tudo é de menor importância comparado com aquilo que deve existir no seu coração com relação a Deus. A única coisa que vai levar você e eu para o céu é o nosso amor pelo próprio Deus. Porque é o amor por Deus que revela que nós realmente somos salvos. Aquele que é salvo é aquele que ama a Deus mais do que tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Aquele que começou a obra da redenção na nossa vida. Que Ele continue operando essa redenção, livrando-nos de tantos vícios, tantas amarras, tantas cadeias que ainda nos ligam a esse mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que a gente venha a ser de verdade luz do mundo. Luz na faculdade, luz na escola, luz na família, no meio dos parentes, luz lá no trabalho, luz para a esposa e para o marido, luz para os filhos, luz para os pais, luz, porque é isso que Ele faz em nós. Ele nos transforma em sal e luz dessa terra. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Obrigado porque ela nos revela a graça do Senhor, revelada em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para a nossa redenção. Que essa meditação dessa manhã, Pai, possa ficar gravada no nosso coração e possa produzir em nós um desejo muito grande de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti e corrermos, ó Deus, para aquelas coisas que nos trazem para mais perto de Ti, seja a Tua palavra, a Sagrada Escritura, a oração, a vida de oração, a vida em comunhão, o serviço a outras pessoas, no amor posto em prática. Seja, ó Deus, no usar dos dons que o Senhor tem dado para nós, para ajudarmos e abençoarmos outros. Seja da maneira que for, nos ajude a vivermos para a Tua glória. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Nós somos Teus, ó Senhor. Salva-nos desse mundo que diariamente tenta nos seduzir e nos cegar. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Aumenta dentro de nós o amor pela Tua lei, que nela venhamos a meditar de dia e de noite. Elas são para nós, ó Deus, as Tuas palavras mais preciosas do que o ouro, a prata, a fama, o diploma. Elas são mais preciosas, ó Deus, do que os relacionamentos, mais preciosas do que tudo. Por isso, não deixa que tudo o mais nos afaste dela. E que nós esqueçamos de Ti por causa das coisas daqui, que um dia perecerão, mas que a nossa mente e coração possam permanecer nas coisas do alto, onde o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo está, e de onde Ele intercede por nós. Guarda-nos, ó Pai, proteja-nos. Pedimos e esperamos isso de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.